Boa tarde, crianças, pais, avós, mamães, amigos e amigas que aqui se encontram. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de filosofia para crianças. Eu sou a Danda e este é o boneco Platão. Platão estava de férias. Quer dizer, de férias não, estava descansando das suas diversas quimioterapias, do seu tratamento contra o câncer. Platão sofre de câncer infantil, como eu já disse aqui em outras aulas, há alguns meses. Então, tem tempos que ele precisa se afastar para recuperar as energias e seguir contando histórias. Então, não é nada fácil, todos nós sabemos que quem faz tratamento contra o câncer tem uma vida muito sofrida, é um tratamento que agride muito o corpo, e não somente o corpo, mas o espírito também. Nós ficamos a todo tempo preocupados se estamos com febre, se estamos com os cabelos caindo. O nosso Platão, ele já não tem mais cabelinhos na cabeça, então devido às diversas quimioterapias que ele tem feito, ele perdeu os cabelinhos, mas ele sabe que em breve recuperará os seus cabelos e se curará do câncer, que isso será apenas uma fase e que muitas pessoas e muitas crianças infelizmente passam. É difícil, mas não podemos perder a fé nem a esperança. Nunca podemos perder esses dois elementos, essas duas coisas que nós temos: a fé e a esperança. A fé na cura e a esperança de que dias melhores virão. Quem acredita sempre alcança, como diz o ditado. Então, esta é a minha historinha de hoje. Hoje é domingo, 21 de março, Dia Mundial da Poesia. Eu sou uma grande poeta, escrevo poesia todos os dias. Então, para vocês que gostam de poesia, deixo o meu abraço, o meu beijo especial. E para aqueles que não gostam, que comecem a ver a poesia de uma outra forma, porque a poesia está em tudo que nós fazemos e ela é significado, sinônimo de beleza. Então, a poesia está em todas as artes, a poesia está nas nossas ações, nos nossos gestos, se somos virtuosos, se praticamos coisas boas, então agimos conforme a poesia. E é isso, né? Vamos ser poetas. E poesia, como eu já falei, é diferente de poema. Então, vocês passem algumas aulas minhas que vocês verão, né, essa diferença de poesia para poema. E vamos para a historinha. Quero abrir um parênteses aqui para dizer que eu tenho recebido algumas sugestões, alguns comentários de pessoas inscritas no nosso canal para diminuir o tempo das aulinhas. Mas eu quero dizer que essas aulas são feitas para aquelas pessoas que estão enfermas e hospitalizadas e precisam de uma companhia, precisam de um alento. Então, essas aulinhas também, elas querem chegar até aqueles professores nos mais longínquos lugares que não têm como gravar as suas aulas e usam essas aulinhas para ensinarem aos seus alunos. Então, uma aulinha de 10 minutos não passa nenhum ensinamento. E também para os vovôs e vovós que estão em abrigos, aqueles que estão sozinhos nos seus lares. A gente, quando leva uma palavra de carinho, quando leva uma palavra de conforto, quando eu passo 15 minutos aqui falando blá, 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 que pode não significar nada para muita gente, pode significar uma companhia,
e o alento da solidão de muitas pessoas. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, vou tentar diminuir o tempo das aulas, mas peço desculpas àqueles que estão inscritos e inscritas no nosso canal, porque é preciso fazer essa abertura, é preciso falar com o público, levar essas palavras de carinho, de conforto a todos aqueles que não têm com quem conversar, que gostariam muito de uma companhia. E como eu gostaria de poder viajar no tempo com Platão, com Iracema, com meus bonecos e minhas bonecas, para ir visitar essas pessoas que gostariam de tomar um cafezinho, batendo papo. Nós estamos, é tarde, né? Um domingo à tarde, e quantas pessoas não estão sozinhas nas suas casas nesse momento? Estamos vivendo em meio a uma pandemia. Então, quantos vovôs e vovós gostariam de ter a companhia de uma pessoa que pudesse levar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho para eles e para elas? Tem outras aulas aqui de 5 minutinhos, 8 minutos, vocês podem assistir, mas as mas as aulas começaram a aumentar o tempo a partir dessa observação que foi feita das pessoas que estão sozinhas em casas e que não têm nada para fazer a não ser assistir televisão ou acessar a internet, e principalmente aqueles vovôs e vovós que estão aprendendo a usar a internet. Então, as crianças também que moram longe, longe, longe e que acessam o YouTube e nos encontram. Então, que elas possam fazer uso dessas nossas palavras, das nossas historinhas, para um ensino-aprendizagem melhor, porque o que nós deixamos aqui é amor, é carinho, são histórias que levam a criança ao bom pensar, e que esse bom pensar seja filosófico, e que a filosofia nos traga muitas aprendizagens novas, sabedoria, que nós possamos compartilhar conhecimentos, porque quando nós conhecemos algo e não compartilhamos com o outro, com a pessoa que está ao nosso redor, quando nós guardamos o conhecimento somente para si, ele não é conhecimento, não pode ser chamado de conhecimento, porque o conhecimento ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser do, doado ou vendido, seja lá o que for, mas para outras pessoas. Quando você guarda um conhecimento somente para si, você está sendo egoísta, você está negando ao mundo conhecer um pouco do seu saber. E o saber, ele tem que ser dividido, ele tem que ser mostrado, ele tem que ser ensinado. Então, que nós possamos levar para outras pessoas o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. E é isso que eu tento fazer aqui, é, conversando com vocês. Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Muitas perdas de pessoas queridas. Eu posso estar conversando, posso estar entrando agora no seu lar, no lado da pessoa que acabou de perder um parente, um amigo, porque eu também estou vivendo isso, e eu também tenho muito medo desse vírus, dessa doença, mas tenho fé e tenho esperança. E enquanto nós estivermos por aqui, enquanto nós estivermos saúde, estaremos fazendo as nossas aulinhas da melhor forma possível. E aqueles que quiserem partir para a historinha, é só puxar aqui na setinha, adiantar o vídeo, e já vai direto para a historinha. Eu peço desculpas por me prolongar, mas é que esses vídeos são feitos pensando nas pessoas que estão sozinhas e, como eu disse, nas crianças que não têm com que brincar, que não têm como ouvir histórias, né? Porque as histórias, os contadores de histórias estão se acabando. Hoje nós vemos os contadores de histórias que cobram valores altíssimos para contarem histórias, e muitas crianças pobres não podem ir frequentar shopping, não podem frequentar museus, teatros, porque moram distantes e não têm condições financeiras de
pagar para entrar em um determinado local e ouvir uma história. Então, as nossas histórias, elas são gratuitas e eu pretendo melhorar cada vez mais a minha forma de contar histórias. Faz um ano que nós estamos contando histórias para vocês aqui. Um ano de amor, um ano de carinho, um ano de dedicação. Então, estamos felizes por estarmos comemorando hoje um ano de um canal que começou tão tímido, né? Um canal no YouTube que começou fraquinho, não tinha nem 50 inscritos, e hoje nós estamos com 325 pessoas inscritas. Que nós possamos alcançar 500 pessoas, porque, como eu digo e repito, como eu disse e repito, o conhecimento ele tem que ser compartilhado com todas as pessoas ao nosso redor. E eu peço a vocês que divulguem esse canal, compartilhem, levem para outras pessoas, deem seus likes, né? Eu nunca peço isso, mas hoje, devido fazer um ano, eu estou pedindo que vocês ajudem a mostrar esse trabalho tão grandioso, tão lindo, para outras pessoas, ok? Então, vamos para a historinha. Hoje eu quero especialmente falar de um filósofo que marcou a história da filosofia. Se não, foi ele quem foi o maior filósofo da filosofia ocidental, né? Então, acho que vocês já sabem de quem eu estou falando. Eu vou falar do filósofo Sócrates. Sim, Sócrates. Vamos conversar um pouco sobre Sócrates, quem foi ele, seu jeito de ensinar e quais ensinamentos ele deixou para nós, adultos, idosos, jovens, quais as coisas boas, as contribuições que Sócrates deixou para a filosofia e por que ele é um filósofo tão importante. As crianças, quando começam a estudar filosofia, desde cedo elas já aprendem a já passam a conhecer Sócrates, né? Com Sócrates é está na linha daqueles três maiores filósofos da antiguidade, que são Sócrates, Aristóteles e Platão. Então, esses três, toda criança, todo jovem, todo adulto e idoso, toda pessoa que for estudar filosofia precisa conhecer Sócrates, Aristóteles, Platão. São os filósofos que marcaram a nossa filosofia ocidental e que tão bem a representam com os seus conceitos, as suas obras, os seus ensinamentos. São ensinamentos que até hoje perduram e que são estudados nas academias, nas praças, nos teatros. São filósofos que são importantíssimos de serem estudados. Então, que vocês leiam uma obra de Aristóteles, de Platão, e vamos ver aqui porque, como se Sócrates deixou algo escrito ou não, né, para a gente conhecê-lo. Então, Sócrates, para a gente começar a história, a história é intitulada O Menino Sócrates. Sócrates era um menino, como todo menino. Um menino nem muito feio, nem muito bonito, né? Um menino assim, como diferente, porque ele... Primeiro eu quero dizer que ele nasceu entre 470 e 469 a.C., na cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Então, Sócrates é um ateniense. O seu pai era escultor e a sua mãe era parteira. Humildes, com poucos recursos financeiros. O seu pai ensinou desde cedo a eles também ser um escultor. Mas Sócrates
ficava curioso com a profissão da sua mãe, sim, de ser parteira. E ele ficava pensando como a mãe fazia os partos, né? E sempre curioso, ele, menino pequeno ainda, tinha curiosidade por aquela profissão tão bonita da mãe. Os pais com pouco dinheiro, né? Aí Sócrates, quando cresceu, se tornou um jovem, serviu ao exército de Atenas durante 3 temporadas. Depois se aposentou, já crescidinho, passou a exercer os dons pelos quais é mais conhecido, educador e filósofo, sim. Então, Sócrates levava uma vida simples, grandinho, sempre simples, sempre humilde, nada de arrogância, nada de egoísmo. Era um homem muito, muito humilde. Ele nasceu e cresceu diante da humildade e, apesar de ser um grande sábio, de ter adquirido muitos conhecimentos, não deixou a humildade de lado. Sócrates participou ativamente da democracia da cidade de Atenas. Inclusive, serviu aos militares como soldado durante 3 anos, como eu já disse. Chegou a participar da Guerra do Peloponeso. É uma guerra que teve muito conhecida na história, que vocês podem pesquisar. Também, Sócrates também estudou muitos filósofos importantes que marcaram a sua vida, né? E por isso ele adquiriu tanto conhecimentos. A história relata que Sócrates não tinha, como eu disse, uma aparência, assim, um jeito considerado bonito. Desde criança ele foi uma criança considerada um menino feio. Que menino feio. Então, Sócrates era assim, um homem baixinho, meio fofinho, grandes olhos, aqueles olhos bem grandes, arregalados, saltados para frente, assim. E Platão, que era seu aluno, chegou a dizer que ele não era nada atraente. Sócrates também ficou conhecido por ter sido retratado de forma, infelizmente, de forma pejorativa em algumas sátiras e tinha poucos amigos. Sócrates, como eu disse, não era um homem bonito, mas boniteza não põe mesa. E apesar dele não ser bonito, ele era humilde. E a humildade deixa as pessoas bonitas. Então, Sócrates, com o seu conhecimento, devido ter estudado muitos outros filósofos, ter estudado bastante, ele começou a ensinar filosofia aos jovens atenienses. Platão foi um dos seus alunos e ele ensinava nas praças públicas. As pessoas não gostavam muito de Sócrates porque ele custava tomar banho, ele vestia umas roupas esquisitas, assim, umas roupas longas, né, umas roupas, andava com os pés descalços. Ele era muito largadão, ele não se preocupava com aparência, não, com o que iam dizer, se ele era bonito, feio, né? Ele não estava nem aí, porque para ele o que importava era ensinar, educar. Então, ele educava, dava aulas aos jovens, a quem quisesse assistir, em praças públicas, gratuitamente. Nunca cobrou por uma aula, nunca ganhou dinheiro pelas suas aulas. E Platão sempre ali, perto dele, para onde ele ia, Platão ia atrás, sim, e fazendo anotações de tudo mesmo que ele dizia. Sócrates, uma vez, perguntaram para ele: Ah, o senhor sabe de muitas coisas. Sócrates imediatamente respondeu: Só sei que nada sei. E o homenzinho ficou: Como só sabe que nada sabe? Tá querendo brincar comigo, é? Querendo dizer que não sabe de nada? E esse povo que tá aí tudo lhe ouvindo,
E esse povo, tudo que aprendeu um bocado de coisa com o Senhor, só sei que nada sei. Então, Sócrates ficou conhecido por essa máxima, essa frase. Todo mundo que estuda Sócrates sabe que ele disse isso, só sei que nada sei. E esse só sei que nada sei de Sócrates era uma forma ainda mais humilde de mostrar que o conhecimento é preciso ser compartilhado, que o conhecimento não é tudo, não nos basta, que é preciso saber viver. Aí, com isso, uma pessoa uma vez perguntou: Sócrates, me ensina a me conhecer, me ensina a eu descobrir como eu sou. E Sócrates disse: para você ser mais feliz, precisa se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Passa a te conhecer, passa a te observar. Então, mais uma máxima de Sócrates que ficou conhecida nos seus estudos e que onde nós formos estudar Sócrates, vamos ouvir essa frase: conhece-te a ti mesmo. Sim, você que está aí, passe a se conhecer, passe a se observar, porque quando nós passamos a nos conhecer, nós estamos filosofando. Filosofar não é apenas fazer perguntas sobre as coisas ao nosso redor, mas entrarmos lá dentro de nós, observarmos a nossa alma, espírito, como quem quiser dizer, e buscarmos saber como nós agimos, por que nós agimos de tal jeito, porque nós temos uma fala para um, uma fala para outro. Então é preciso nos conhecermos, é preciso descobrir quem somos, quem sou eu. A famosa pergunta da filosofia: quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Você já se perguntou alguma vez no espelho, olhando para o espelho, quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Como eu ajo diante do mundo? Será que eu me conheço? Então, essas perguntas são necessárias que nós possamos fazê-las diariamente. Sim, diariamente. Precisamos nos conhecer, sempre buscar nos conhecer. Por isso, Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, todos os jovens ficavam assim, pensando nessas coisas que Sócrates dizia. Só sei que nada sei. Conhece-te a ti mesmo. E Platão ficava curioso, né? Estava ali, estava sempre do lado dele anotando as coisas, né? E certa vez, uma pessoa quis saber qual era o método de ensino de Sócrates. E ele disse: meu método de ensino se chama maiêutica. Maiêutica? E o que quer dizer maiêutica? Eu não respondo às perguntas dos meus alunos. Quando os meus alunos me fazem perguntas, eu faço comentários para que eles, em cima de uma pergunta, façam outras perguntas, construam novas perguntas, de forma que eu faço com que meus alunos parem parir, né, de parir ideias. Então, a maiêutica é um método de ensino baseado, Sócrates, de tanto ver a mãe dele fazer partos, né, das senhoras atenienses, ele criou seu método de ensino baseado na maiêutica, que era parir ideias, fazer com que as pessoas sempre estivessem produzindo novas ideias. Sócrates não dava respostas. Sócrates, quando alguém fazia uma pergunta, ele fazia um comentário e a pessoa, em cima daquele comentário, trazia outra pergunta. Então, quando vocês ouvirem falar na maiêutica de Sócrates, nada mais é do que parir ideias, parir perguntas. E os alunos de Sócrates pariam muitas perguntas quando em diálogo com ele. Então, Sócrates lá estava ensinando aos jovens de Atenas, né, todo empolgado, quando vieram os soldados atenienses, mandados pelo tribunal de Atenas, prender Sócrates. E ficou todo mundo preocupado, porque o nosso mestre vai ser preso e tal. E Sócrates, calma, calma, calma. Sempre o paciente, sempre tranquilo. Foi levado para a prisão e, infelizmente, Sócrates foi condenado à morte,
né, com uma sentença que dizia que ele estava influenciando os jovens atenienses a adorarem outros deuses e não aos deuses ali de Atenas, da Grécia. E Sócrates ficou triste com aquilo. Os seus amigos, os seus alunos mais próximos, aqueles que tinham acesso a ele, pediram para ele recorrer na justiça, porque ele poderia fazer a sua defesa e, e ser liberado da prisão, não ser morto. Mas Sócrates ficou ali, ele disse, não, eu vou continuar no que me disseram, no que disseram sobre mim, e vou continuar aqui até que procurem saber que eu não sou essa pessoa. Mas os soldados e o tribunal ateniense não teve piedade de Sócrates, e quando chegou o dia da sua execução, né? Então deram para ele uma taça com um veneno chamado cicuta. Naquela época o veneno cicuta era muito conhecido na cidade de Atenas, né? E Sócrates tomou o veneno e ali mesmo na prisão, diante dos seus discípulos, ele morreu e nos deixou esses ensinamentos tão belos, né, da maêutica, dessa forma de parir ideias, e que Platão escreveu em suas obras. Sim, Sócrates não deixou nenhuma obra por escrito. Os seus ensinamentos são todos mostrados na obra de Platão. Platão, quando nós formos estudar, vocês vão ver que em todas as suas obras ele tem Sócrates como personagem principal, porque Sócrates foi o seu melhor professor. E Sócrates ensinou muitas coisas para os jovens, e Platão com ele aprendeu a filosofar de uma forma muito bela. Então, Sócrates falou sobre a alma, falou sobre o mundo das ideias, falou sobre a beleza e tantas outras coisas, sobre a justiça, sobre como se tornar um filósofo. Muitos assuntos da filosofia antiga foram discutidos nos ensinamentos de Sócrates, mas que infelizmente não escreveu nada. Sócrates era largadão, gente, não estava nem aí para nada. Aquele homem que anda pelas ruas, pelas praças, come onde chega, só quer mesmo é ensinar, só quer mesmo é passar o que aprendeu. Então, esse era o nosso Sócrates, né, que gostava muito dos jovens atenienses e que ensinava tudo o que sabia e pedia para que os jovens aprendessem filosofia, para se tornarem adultos filósofos. Então, como eu disse, Platão anotou tudo que Sócrates contou para ele, ensinou para ele, para os jovens. E todas as obras de Platão, vocês vão encontrar Sócrates como personagem principal, usando da maêutica, né, para ensinar a filosofia. Maêutica é parir perguntas, parir ideias. É quando numa pergunta vem um comentário de Sócrates e com esse comentário você traz uma nova pergunta. Então, isso é maêutica. Sócrates morreu envenenado, com veneno cicuta, cumpriu a sua missão, como todos nós cumprimos, e Platão chorou um pouco, seus alunos ficaram tristes, mas foi o que Sócrates escolheu, ele não quis recorrer à sua pena, e Platão escreveu uma obra intitulada Apologia de Sócrates, que é a defesa de Sócrates para o tribunal lá de Atenas, mas que infelizmente não teve efeito, né? Então, era isso que é essa história desse filósofo tão importante para a nossa filosofia ocidental. Era essa história que eu e o boneco Platão tínhamos para contar para vocês hoje, nessa tarde de domingo. Sócrates foi um dos maiores filósofos da filosofia grega antiga. Entre eles estão Aristóteles e Platão. Então,
se vocês forem estudar mais um pouco sobre Sócrates, não esqueçam também de estudar Aristóteles e Platão, que nós vamos, ainda aqui nessas aulinhas, estudar esses demais filósofos. Nós vamos passar por toda a história da filosofia antiga. Nós já temos algumas aulas aqui. Nós vamos, na nossa próxima aula, vamos estudar os sofistas e vamos ver toda a história da filosofia antiga que eu tanto amo, que é onde tudo começou, a filosofia ocidental. Então, que vocês possam sempre se conhecerem, possam fazer essa pergunta, quem sou eu? Que possam passar a se conhecerem um pouco mais, porque às vezes nós temos 30, 40 anos e agimos ou dizemos alguma coisa que nos surpreende. Nós mesmos ficamos surpresos com o que fazemos, com o que dissemos para alguém, porque jamais pensamos que faríamos tal gesto, que diríamos tal palavra. Então, por isso que Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, para que você não pratique, ou se praticar, coisas erradas, coisas ruins, pouquinhas, cada vez mais você ir se conhecendo e praticando bem. Sim, porque a prática do bem significa o homem inteligente, o homem virtuoso, o ser humano que se preocupa consigo e com as coisas ao seu redor, certo? Que vocês possam, todos vocês, se conhecerem e compartilharem o conhecimento. Sempre serem humildes, porque a humildade é tudo nessa vida. Quem é humilde consegue chegar em muitos lugares. Não adianta você ser arrogante só porque você tem título de mestre, título de doutor, título de PhD, títulos e mais títulos. Nada disso vai te levar à felicidade se você não souber o conceito de felicidade que nós estudamos em Epicuro, se você não souber como conhecer como encontrar e conhecer essa felicidade. Então, se você não souber o que é a felicidade, como encontrar a felicidade dentro e fora de você, você, por mais títulos que tenha, não será uma pessoa feliz. Então, seja humilde, seja grato aos deuses e a Deus por todo o conhecimento que lhe foi proporcionado. Seja grato à natureza, à terra, por estar aqui neste momento compartilhando conhecimento, porque eu sou grata. Tive uma educação pública muito difícil, onde eu precisei muitas vezes estudar sozinha. Eu lia, eu ia para as bibliotecas, na minha época não tinha internet, e eu passava o dia inteiro nas bibliotecas públicas da minha cidade. Muitas vezes com fome, muitas vezes com o dinheiro apenas de tomar um suco, e muitas vezes nem o dinheiro de tomar o suco. Ou eu tomava o suco, ou eu pagava a passagem de ônibus para vir para casa. Mas nunca deixei de estudar. Então hoje eu tenho alguns títulos que para mim não significam nada. Vocês significam muito mais, porque vocês são as pessoas que eu mais amo nessa vida, são os meus 325 inscritos, para quem todas as tardes eu venho contar histórias, e quando eu não venho é por uma causa grande, né? Como ontem eu não pude vir porque eu estive o dia todo assistindo aula. No sábado é difícil gravar historinha, na sexta também são os dias mais difíceis porque eu fico sem tempo para gravar historinhas. Mas faço o possível para estar com vocês aqui todos os dias, sempre à tarde ou à noite, contando as minhas coisinhas, conversando. E como não poderia deixar de ser nessa tarde especial de domingo, Dia Nacional da Poesia, uma tarde que o sol está brilhando no céu aqui na minha cidade,
As crianças estão todas dentro de casa, sim, porque nós estamos vivendo uma pandemia e precisamos estar todos dentro das nossas casas. Então, eu trago um pequeno poema para vocês refletirem na tarde de hoje. Vou declamar o poema. Parede velha, azul, numa manhã fria, diz beleza merecer. Não entendo muito de paredes, sei quem dera bem construir. Talvez um homem faça crescer uma parede estranha no céu, para dividir anjos no adormecer. Então, é um poema pequeno, mas um poema que traz uma reflexão, né, sobre a parede, né, as paredes que nós construímos. E essas paredes, às vezes, nos dividem. As paredes nos cômodos servem para dividir, as paredes das casas servem para dividir os cômodos. E será que nós estamos criando muitas paredes nas nossas vidas? Será que nós fizemos nas nossas vidas, construímos tantas paredes para separar as pessoas que nós tanto amamos? Como estamos construindo essas paredes? E por que estamos construindo essas paredes? Qual o motivo que nos leva a construir tantas paredes para dividir o nosso mundo, os nossos mundos, dos mundos das outras pessoas? Por que não compartilharmos tudo o que temos com os outros? Então, eu deixo essa reflexão desse poema para vocês hoje, da parede. A parede que, se houver uma parede entre mim e você, vai ser difícil você me ouvir. Vai ser difícil você saber como eu estou fisicamente, né? Se eu estou chorando, se eu estou triste. Muitas vezes você nem sequer vai ouvir a minha voz, porque a parede não vai permitir. Então, nós costumamos erguer paredes das nossas vidas e nem sabemos os motivos pelos quais construímos tantas paredes. Então, é para você que está aí cheio de paredes, essa reflexão. Se puder derrubar as suas paredes e deixar a sua casa sem cômodos, somente com aquele terreno bem grande e as pessoas todas próximas umas das outras, como será lindo, né? Não erga paredes. Pense nisso. Então, gente, ficamos por aqui, eu e Platão. Platão está cansadinho, cansadinho. Beijo enorme para vocês. Amamos vocês. Gosto de repetir isso no início e no final das minhas aulinhas. Vocês são o que de melhor nos aconteceu há um ano. E é o melhor que eu tenho nessa vida. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por escutarem as nossas aulinhas, terem paciência de ficarem aqui nos ouvindo. Você que está enferma, você que está sozinho, você que está preso numa penitenciária, você que está até mesmo na rua, ou você que mora numa cidade bem distante, é para você esse beijo. É para você, vovô e vovó, que eu estou aqui. É para você, professor e professora, que precisa dar sua aula e está à procura de uma aula de filosofia. Estou aqui com esta intenção. Então, antes de partir, eu quero pedir para que vocês, mais tarde, quando forem dormir, façam preces, façam orações para que as pessoas sejam mais felizes, pratiquem a paz e que haja menos guerra, menos violência, menos ódio no mundo, para que as pessoas se amem e amem umas às outras, que as crianças tenham casa e comida e que
todas as pessoas possam ser felizes. As crianças, eu deixo o meu cuidado extremo para que elas não se aproximem de estranhos, e se algum estranho procurá-las, que elas avisem aos seus pais. Sempre deixe esse recado, porque é muito perigoso. E aos vovôs e vovós que tenham cuidado quando for sair pelas ruas, não andem sozinhos. Se possível, vá com seu netinho, vá com seu filho ao supermercado, ao banco principalmente. Cuidado com golpes, não escutem o que as pessoas bem vestidas chegam próximos de vocês com conversa, dizendo que vão ajudar vocês a tirar o dinheiro. Só aceitem ajuda das pessoas do banco, dos funcionários do banco, aqueles que estão com crachá, aqueles que vocês realmente sabem que são funcionários. Os golpes são grandes com os idosos, então tenham cuidado, vovôs e vovós. Não se deixem levar por qualquer pessoa que se aproxime de vocês. Nem permitam que estranhos também se aproximem de vocês. Deem atenção apenas aos funcionários do banco quando forem sozinhos fazer alguma transação bancária. Então, gente, a nossa aulinha chegou ao final. Foi uma aulinha grande, para quem não gosta, mas foi uma aulinha, achei que legal, né? E é isso, a gente faz o possível para trazer um pouco de conhecimento e alegria para vocês. Eu quero desejar a todos um bom final de tarde, já são quase 16 horas aqui onde eu estou, neste momento. Para quem está escutando de dia, bom dia. Para quem está escutando à noite, boa noite. Qualquer horário que você estiver escutando esta aula e ouvindo, né, assistindo, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Então, beijos novamente. Amamos vocês, sempre amaremos. Estaremos aqui para sempre. Fiquem com a paz de Deus, dos deuses, dos orixás, com a paz da natureza, da energia cósmica da Terra, porque quando nós estamos felizes, conseguimos transmitir uma energia cósmica, uma energia humana para a Terra, que essa energia se transforma em felicidade e contagia muitas pessoas, né? Que nós possamos ter esperança e fé sempre. Beijos, beijos. Fiquem em paz.